Meu nome é Rafael Camoto, sou aluno do quarto ano de fisioterapia da Universidade Estadual de Londrina e bolsista da CNPq, e vou apresentar meu trabalho intitulado Efeitos da dupla tarefa sobre a marcha em indivíduos com doença de Parkinson, orientado pela professora doutora Sohaila Ismail. A doença de Parkinson é uma doença com curso crônico e progressivo, caracterizada pela degeneração dos neurônios da substância negra compacta do mesencéfalo e é reconhecida pelos seus sinais cardinais, que são a bradicinesia, o tremor de repouso, a instabilidade postural e a rigidez. Sendo assim, a alteração da marcha é um dos sintomas mais importantes e incapacitantes da doença de Parkinson, caracterizada pela diminuição do comprimento do passo e da automaticidade da marcha, além do aumento da simetria e da presença do freezing, que é o congelamento da marcha. Isso ocorre principalmente quando associado a uma dupla tarefa, seja cognitiva ou motora. Então, quando duas tarefas são necessárias ao mesmo tempo, uma é realizada conscientemente pelas regiões corticais frontais, enquanto a outra é controlada automaticamente pelos núcleos da base, cujas funções são comprometidas em pacientes com doença de Parkinson. O objetivo do presente estudo foi avaliar a interferência da dupla tarefa nos parâmetros espaço-temporais da marcha de indivíduos entre o estadiamento leve e moderado da doença de Parkinson. Esse foi um estudo do tipo transversal realizado no Centro de Pesquisa e Pós-Graduação Ambulatório de Fisioterapia especializado em doença de Parkinson e no Laboratório de Biomecânica do Centro de Educação Física e Esporte. Como critérios de inclusão foi apresentar idade superior a 50 anos, estadiamento entre 1,5 e 3 na escala de Rognard, e os critérios de exclusão foram apresentar outra doença neurológica associada, declínio cognitivo e outras formas de parkinsonismo. Para a avaliação da amostra foram utilizados dados demográficos, o mini-exame de estado mental, escala de estágio de incapacidade de Rognard modificada, que avalia a severidade da doença de acordo com a incapacidade, sendo de 1 a 3 uma incapacidade leve a moderada e 4 a 5 uma incapacidade grave, e a escala para a avaliação da doença de Parkinson é o PDRS, que avalia a progressão da doença de acordo com suas características clínicas e é dividido em 4 domínios, e para o presente estudo foram utilizados o domínio 2 das atividades de vida diária e o domínio 3, que é o domínio motor. Para a avaliação da marcha foi realizada a avaliação cinemática da marcha utilizando um sistema 3D e foram utilizados 8 marcadores retroreflexivos que formaram os segmentos pé, tornozelo, joelho, coxa, tronco e cabeça, formando assim um modelo biomecânico. E a seguir temos dois exemplos de como eram posicionados esses marcadores nos pacientes. E para a análise biomecânica da marcha foram realizadas 3 tentativas para a marcha normal e 3 tentativas para a marcha com dupla tarefa. Para a marcha normal era realizada uma caminhada de 7 metros a uma velocidade confortável, e para a marcha com dupla tarefa era a mesma distância de 7 metros, porém realizando subtrações de 3 em 3 de um valor dito pelo avaliador. E as variáveis analisadas foram o comprimento do passo em metros e a cadência em passos por segundo. O desfecho principal do estudo foi a marcha. Os dados foram apresentados em média de desvio padrão ou mediano intervalo interquartil pelo teste de Shapiro-Wilk, e as análises entre os dados da marcha com e sem dupla tarefa foi realizado pelo teste T-pareado ou teste de Wilcoxon. Quando a amostra foi estratificada em 2 grupos, foram utilizados o teste T para amostras independentes ou teste de Mann-Whitney, e a análise foi feita pelo programa SPSS versão 21, adotando um nível de significância de 5%. E o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Universidade Estadual de Londrina. Nessa primeira tabela nós temos os dados de caracterização da amostra, onde tínhamos um N de 50 indivíduos, sendo 32 do sexo masculino e 18 do sexo feminino, o que corrobora com a característica da doença. Uma média de idade de 65 anos, sem declínio cognitivo e uma capacidade leve a moderada na escala de Rognard. Na tabela 2 nós temos os parâmetros da marcha, onde nós temos na coluna da esquerda os parâmetros dela, o comprimento do passo 1, o comprimento do passo 2, a cadência, em seguida a marcha normal e a marcha com dupla tarefa. Então podemos ver que houve uma diminuição estatisticamente significante nos 3 parâmetros da marcha. E na terceira tabela nós temos a comparação entre os grupos após uma estratificação entre 2 grupos, que foram o grupo Rognard leve de 1 a 2 e o grupo Rognard moderado, que foi de 2,5 a 3. Podemos ver que, comparando a marcha normal com a dupla tarefa, nós tivemos uma diminuição do comprimento do passo 1 no grupo Rognard moderado, a diminuição do comprimento do passo 2 no grupo Rognard leve e para ambos os grupos na cadência. E também podemos perceber que, comparando somente na comparação entre os grupos, houve uma diminuição do comprimento do passo 2. Então concluímos que a dupla tarefa cognitiva interfere nos parâmetros da marcha de indivíduos com doença de Parkinson, repercutindo em diminuição do comprimento do passo e da cadência, tanto em indivíduos com estadiamento leve quanto moderado da doença. E agradeço a atenção de todos.